O nosso mundo ao longo de milhares de anos, foi habitado por diversas espécies de animais. E ao longo do tempo esses animais foram se extinguindo, seja por causas naturais ou climáticas. E até mesmo por conta da ação humana. E hoje, eu trago um vídeo com a lista de quais desses animais extintos poderiam voltar à vida. Lembrando que esse vídeo é uma sugestão de um inscrito aqui do canal, e se você quer sugerir o tema para o próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Myobatrachus é um gênero extinto de anfíbios da família Myobatrachidae. Os indivíduos do gênero são ovovivíparos, com os ovos sendo depositados no estômago da mãe, que interrompe a produção de ácidos estomacais e a digestão, sendo chocados por 6 semanas, e após esse prazo, são expelidos pela boca. Há muitas teorias sobre as razões do seu desaparecimento. O efeito estufa é citado frequentemente como uma das causas da extinção de vários anfíbios. Outra hipótese plausível é a destruição do habitat dele pelo homem. Por ter sido extinto há não muito tempo, esse animal tem uma vantagem maior de ser ressuscitado. As espécies estão sendo recriadas em laboratório a partir do desenvolvimento de embriões originados de DNA congelado. Esse pássaro agradável e gordinho vivia tranquilamente na Ilha Maurício até o século XVII e era uma ave muito mansa e inofensiva. Infelizmente, sua falta de medo das pessoas o levou à extinção quando marinheiros ocuparam a ilha. Por ser uma ave rara e bastante incomum, os cientistas iniciaram buscas por parentes próximos ao dodô para ser possível a clonagem do animal. A busca se mostra animadora, pois o dodô ainda não é uma espécie tão antiga e ainda possui familiares bem próximos. O animal leva esse nome por ter como parente mais próximo o diabo da Tasmânia, foi descrito por biólogos como bizarro em razão de sua aparência nada normal. O tigre da Tasmânia está extinto há mais de 80 anos. Tinha corpo e cara de cachorro, listras como de um tigre, e uma bolsa parecida com um canguru. Os animais perderam espaço para os humanos e foram extintos e desde então se iniciaram pesquisas para mapear o DNA do tigre da Tasmânia, a fim de reproduzir mais animais dessa espécie. Da mesma família do avestruz e da ema, o moa era uma ave pré-histórica com o título de maior ave encontrada. Isso porque ela chegava a medir 3 metros de altura e seus ovos possuíam 24 centímetros de comprimento. Por causa de sua altura e força, a ave foi amplamente consumida no século XV pelo povo maori, o que levou à sua total extinção no século XVIII. Felizmente, pesquisadores encontraram um ovo intacto da ave que os levou a acreditar que será possível a clonagem completa do animal, em breve. Mais conhecida como cabra montesa, o bucardo é famoso por conta de seus enormes chifres. Foi também por causa deles que diversos caçadores perseguiram o animal e em 2000 a última espécie natural foi extinta. Porém, células da última cabra montesa foram congeladas para pesquisas relacionadas à clonagem desses animais. Ainda em 2003, houve uma tentativa de clonagem do animal, implantando células da fêmea extinta em uma cabra comum. Mas, o filhote não resistiu e morreu 10 minutos depois do parto. Pesquisas mais recentes ainda prometem trazer a capacidade de recuperação dessa raça de cabras. E o curioso é que essa cabra foi o único animal que foi extinto 2 vezes. Esse rinoceronte estava presente em quase toda a Europa, na Era do Gelo. O animal, que poderia ter até 2 toneladas distribuídas em até 2 metros de altura, costumava entrar em muitas brigas e por isso andava sozinho ou em pequenos grupos. Ele também foi extinto após a Era do Gelo, por motivos ainda estudados.
O que se sabe é que o animal deixou muitos fósseis espalhados pela Europa, o que possibilitou um estudo profundo do bicho. Mas, mesmo com tantas amostras do DNA, para conseguir uma clonagem perfeita é necessária uma amostra com o genoma completo, ou seja, um conjunto com todos os genes do animal intactos. E quando nos referimos ao rinoceronte, a dificuldade para encontrar o material completo vem do tempo. Os mamutes lanosos habitaram o norte da Terra e foram uma das últimas espécies de mamute a serem extintas. Diversos fósseis e amostras desse animal já foram recolhidas ao longo dos anos e, por viver em locais muito frios, há restos congelados com tecido mole muito bem preservado. Em 2011, um dos espécimes encontrados possuía a medula óssea praticamente intacta, o que abre possibilidades ainda maiores de trazer esse animal à vida. O cientista russo Semyon Grigoriev, diretor do Museu do Mamute da República de Sakha, junto com colegas do Japão, declarou que, com esse material em mãos, a clonagem poderia ser feita em um período de até 5 anos. O antecessor dos leões atuais foi uma subespécie um pouco maior que os modernos, e que também participou das eras glaciais e foi extinto por motivos ainda desconhecidos. Porém, o leão das cavernas tem mais chance de ser duplicado do que o mamute. Isso porque suas amostras de DNA são mais compatíveis com o leão atual, facilitando a clonagem. Mas o problema ainda é reconstruir com sucesso os genes do animal, não faltando tentativas pelos cientistas da área. Muito tempo depois que os dinossauros foram extintos, os tigres dentes de sabre tornaram-se os principais predadores do mundo pré-histórico. Eles são chamados assim por causa de seus dentes caninos, que eram longos e parecidos com espadas. Apesar do nome, eles não eram realmente tigres. No entanto, todos os tigres dentes de sabre eram parentes distantes dos felinos de hoje em dia. Muitos adorariam ver esse animal em zoológicos ou soltos por aí. E isso não é tão impossível de acontecer, visto que, assim como um mamute, esse animal vivia em lugares gelados e há muitos corpos bem preservados desse gatinho, dos quais seria possível fazer a extração de DNA. Convenhamos, a evolução foi cruel com as preguiças. Se antes elas eram mamíferos gigantes e terríveis, hoje não passam de criaturas com uma feição dócil e movimentos extremamente lentos. Mas é possível que cientistas tragam à vida essa espécie extinta que habitou a América do Sul. Pesquisadores já extraíram DNAs intactos dos pelos presentes em fósseis desse animal que andou pela Terra cerca de 8.000 anos atrás. O problema seria encontrar um útero capaz de gerar esse bichinho, visto que suas parentes modernas são bem menores. O unicórnio siberiano viveu há 200.000 anos durante o Pleistoceno. Era um parente próximo dos atuais rinocerontes, porém era 3 vezes maior. Seu chifre podia chegar a quase 2 metros de comprimento. Os cientistas acham que não seria tão difícil ressuscitá-lo. Um touro selvagem primitivo, que habitava as estepes florestais e as estepes do hemisfério oriental. Ele foi declarado extinto, em 1927, devido à destruição de seu habitat natural e sua constante caça. Nas décadas de 1920 e 1930, na Alemanha, alguns cientistas tentaram reviver esses enormes touros. Porém o resultado não foi o que esperavam. E resultou na criação de outra espécie, que ficou muito diferente do ouro. Mesmo tendo falhado, os cientistas não desistiram, porque na Holanda surgiu um programa chamado Taurus, em que os cientistas tentam cruzar 2 espécies bovinas para obter o resultado que querem. Um animal marinho, com incríveis 8 metros de comprimento. Esse mamífero marinho foi extinto em 1768, por conta da predominante caça humana por esse animal ocorrido naquela época.
Cientistas acreditam que ele poderia ser facilmente domesticado, pois ele é uma criatura extremamente dócil. Os geneticistas já possuem material suficiente para a extração do DNA. Não tem como terminar esta lista sem mencionar os dinossauros e a possibilidade de recriar algo semelhante ao empreendimento de John Raymond em Jurassic Park. No caso dos dinossauros, o acesso a um material genético é muito mais difícil, por isso, a ciência terá que encontrar uma forma de recriá-lo. Além da constante busca de DNA intacto de dinossauros em registros fósseis, cientistas planejam um plano ainda mais audacioso: hackear uma galinha para desevolucioná-la, ou seja, fazer com que o código genético da ave seja revertido para o de dinossauro, como se estivesse voltando no tempo da escala evolutiva. Um alce com chifres que mediam cerca de 3,5 metros de uma ponta a outra. Esse animal incrível, conhecido como alce gigante, se extinguiu no fim da última era glacial, e as causas desse desaparecimento foram, provavelmente, as mudanças climáticas das regiões onde ele vivia. Assim como no caso de outros animais dessa lista, as condições climáticas em que ele vivia favorecem a preservação de tecidos moles, tornando essa espécie uma ótima candidata a ter o seu DNA extraído para manipulação futura. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de dinossauros e se interessa por criaturas pré-históricas, e quiser saber mais sobre eles, já se inscreve no canal, porque eu tô sempre trazendo vídeos sobre esse conteúdo. Até mais.